Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, vamos começar a nossa live de hoje. Bom dia. Tomar um café aqui para dar uma despertada. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, o áudio tá ok. Acho que tá, né? Bom dia. Deixa eu ver. Tá ok? Ah, pronto, eu não liguei o microfone. Esqueci de ligar o microfone, peraí. Deixa eu ver se... Aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live de hoje. Provérbios 8 hoje, hein? Vamos ver o que Provérbios 8 traz de ensinamento pra gente. Ó, hoje já tá falando aqui, ó, o início de Provérbios 8. Tá falando aqui, ó, a primazia absoluta da sabedoria. Hoje vai ser importante, hoje vai ser forte, hein? Bastante coisa importante pra gente aprender aqui hoje. Provérbios 8. Então, só para contextualizar, a gente está fazendo um estudo de provérbios, do livro de provérbios, onde o homem mais sábio, mais próspero e mais rico que pisou nessa terra deixou esse livro escrito para que a gente aprenda chaves poderosas e a gente consiga ter uma vida de sucesso, uma vida com mais tranquilidade, uma vida de paz nessa terra, né? Então, hoje a gente já estudou, né, os 7 capítulos. Hoje é dia 8, a gente vai estudar o capítulo 8 e a gente vai continuar assim até dia 31, estudando um capítulo por dia. Então, hoje, Provérbios 8, e já vou compartilhar minha tela aqui para a gente já ver o que tem de ensinamento e que vai servir para as nossas vidas em Provérbios capítulo 8. Vou compartilhar minha tela aqui já, para a gente já começar e ter essa... aprender, né? Vamos ver o que a gente tem para nos ensinar hoje. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom dia, bom dia. Ó, eu tenho um pouquinho de delay às vezes aqui nas mensagens, alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, às vezes eu demoro um pouquinho para ver, gente. Mas não é porque eu não quero responder, que às vezes eu não vejo, tá? Mas tenho só um pouquinho de paciência que vai dar certo. Mas acho que é tudo certo, né? Eu acho que o áudio tá ok, a imagem tá ok, então vamos começar. Vamos lá, tomar um cafezinho para dar uma arribada e vamos embora. Começar. Acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento à sua voz? Ela se posta no topo dos lugares mais altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Então, o que já está falando aqui, ó? Ela tá fazendo uma pergunta, né? Acaso a sabedoria não clama, que é o que a gente precisa, né? O que a gente está falando desde o início desse estudo é que a gente precisa colocar a sabedoria em primeiro lugar. Então, até aqui nessa versão aqui já fala um negócio interessante. Já fala a primazia absoluta da sabedoria, ou seja, é a coisa primordial, é a primeira coisa que precisa vir. É o que a gente precisa colocar como destaque, como foco, objetivo na nossa vida, é ter sabedoria. E como que a gente vai ter sabedoria? Vai aparecer algumas coisas aqui para poder falar como que a gente vai ter sabedoria, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa, a sabedoria está clamando, está falando aqui, está clamando, ó, tá erguendo a sua voz, vamos ficar atento, é para todo mundo. Ela clama nos portões na entrada da cidade, ou seja, todo mundo que passa ali é para todo mundo que passa na entrada da cidade, é para todo mundo que entrou naquela cidade ali, a sabedoria tá à disposição, é só querer, é só buscar, é isso que tá falando. E a sabedoria é para quem? É para os homens, é para o filho dos homens. Quem é filho dos homens? Todo mundo, nós todos somos filhos dos homens, né? O único que não é filho dos homens é Jesus, Deus, Jesus. Então é para todo mundo, é isso que tá querendo dizer. Vamos pro 5 aqui. Opa, aí ó. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós, tolos, sede de coração compreensivo. Ouve, para que eu falarei porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Então tá falando aqui por um ponto importante já. Ouve o que eu tô te falando, a sabedoria tá dizendo, né? Ouve o que eu tô te falando, porque eu vou te falar coisa excelente, eu não vou te falar coisa boa. Não vou te falar coisa mais ou menos. Eu vou te falar coisa excelente. É para isso que é para você ouvir, mas você tem que ouvir. Tá falando, ouve, escuta o que eu tô te falando, né?
E olha lá, e os meus lábios será para as coisas certas. E aí, o que está querendo dizer? Eu vou te falar, eu vou te mostrar o caminho que vai dar certo. Tá dando errado hoje na tua vida alguma coisa? Alguma área não tá funcionando bem? Tudo que você faz às vezes não dá certo? Você tenta um negócio não dá certo? Você tenta um negócio no teu serviço não dá certo? Você tenta um relacionamento não dá certo? Você tenta a amizade não dá certo? Então é isso que tá falando aqui, ó. Ouve, porque dos meus lábios os meus lábios serão para as coisas certas. Então vai estar falando, vai dar certo, mas você tem que ouvir. Isso está querendo dizer. Porque a minha boca falará a verdade e os meus lábios abominam a perversidade. Então o que está falando aqui? A minha boca falará a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus é a palavra. Então está falando aqui, da minha boca vai sair a verdade. O que tiver escrito aqui é a verdade. Não é o que você quer ouvir, não é o que você gosta, não é o que te dá prazer ali no momento, mas é a verdade. Tem coisa que vai ser bom, ou vai ser ótimo, você vai gostar? Vai, mas tem coisa que não vai. Isso aqui não é pra... Não é assim, vou falar só o que você quer ouvir, vai ser bom, vai ser maravilhoso, assim, não. Você vai ter confronto, igual eu falei já, todos os dias eu tô falando. Não existe crescimento sem confronto, não existe crescimento sem confronto. A palavra tem que confrontar a gente mesmo. Porque a gente acha que a gente tá seguindo fazendo tudo certo. Então por isso que tem a palavra, por isso que tem isso aqui. Para poder a gente entender, mas eu não estou cumprindo esse princípio, eu estou desviando por esse caminho, eu achava que eu estava fazendo certo, mas não estou, então serve para isso, para a gente ouvir, entender e agir. É isso que está falando, né? A minha boca vai sair a verdade é a palavra, Jesus é a verdade e ele se fez a palavra, né? É isso que está falando, para seguir esse caminho. E os meus lábios abominam a perversidade, não tem coisa perversa. Não dá para andar com sabedoria e perversidade ao mesmo tempo, não dá. Qualquer coisa que vem, que é má ali, que a gente sabe, né, o que é certo e o que é errado, igual eu falei, qualquer pessoa sabe o que é certo e o que é errado, qualquer pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Então, tem que abominar a perversidade. Você viu coisa errada, viu coisa que vai prejudicar outras pessoas, sai desse caminho aí, que não é por esse caminho que tem que seguir. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebei a minha instrução e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Aí aqui uma coisa importante também, já falou isso nos capítulos anteriores, não lembro qual, mas aqui, ó, todas elas são claras para aquele que entende, está falando das palavras, né? Das palavras, são claras para aquele que entende. Então, é fácil saber. Saiu a palavra, você vai saber. Você vai saber o que está falando, que está te desviando do que deveria ser, do que a sabedoria está querendo te conduzir ali. Então, olha lá, ó. Recebei a minha instrução e não a prata. A sabedoria, a primazia, ela vem primeiro. Tá falando que depois eu vou contextualizar aqui sobre essa questão de sabedoria, do dinheiro, como que é isso? Nós vamos chegar lá. Mas aqui, ó, receberei a minha instrução. Primeiro a sabedoria, não a prata. Aí aqui tá, e o conhecimento. Então tá falando, recebei o conhecimento, a sabedoria e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido, não a prata. Não a prata. Tá falando que você tem que ser pobre, que você tem que passar dificuldade, que você tem que passar humilhação? Não tá falando isso. Nós vamos entender já já. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Qualquer coisa que o coração da gente deseja como ser humano. Eu falo muito aqui. Eu falo por mim também. Todo mundo quer dar certo na vida, todo mundo quer ir bem na vida, todo mundo quer ter sucesso na vida. Todo mundo quer, mas melhor do que os rubis e qualquer outra coisa é a sabedoria. Porque, pensa comigo, quantas vezes a gente vê isso acontecer? Às vezes o dinheiro vem antes da sabedoria. E aí a pessoa, ou ela se perde, enfia os pés pelas mãos, aí começa a pisar em pessoas, começa a maltratar pessoas, começa a se achar melhor do que outras pessoas porque tem dinheiro, talvez.
Ou a pessoa, ela consegue construir, chega num certo patamar e ela não tem sabedoria para conseguir sustentar aquilo e perde tudo. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, melhor é a sabedoria. Primeiro você tem que ter sabedoria. Aí depois você vai conseguir sustentar todas essas outras coisas. Então é isso que está querendo dizer. Olha lá, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. Isso aqui é importante, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então, tá falando que a sabedoria e a prudência andam juntas, lado a lado ali, ó, juntinho. Então, imprudência não significa sabedoria, é o contrário. Toda vez que a gente age de forma imprudente, a gente tá abrindo mão da sabedoria. E a gente sabe muitas vezes que a gente está sendo imprudente. E tá falando que a sabedoria está dizendo assim, ó. E acho o conhecimento das invenções espirituosas. O que está falando aqui, ó? Se você está com dificuldade de sair de uma situação, a sabedoria acha o conhecimento das invenções. Ela está falando aqui, ó, eu vou te dar uma ideia para você sair dessa situação aí. Você está no teu serviço, você não sabe o que você faz para poder melhorar, para poder evoluir, para poder crescer. Ela está falando aqui, ó, com a sabedoria, você vai ter uma ideia que vai te destacar nesse lugar. O que está falando aqui? Se você as coisas não estão dando certo, com a sabedoria, se você buscar a sabedoria, se você quiser a sabedoria, eu vou te dar uma ideia de negócio que vai dar certo, que vai colocar você onde você quer chegar, mas aí acabou de falar aqui, ó, acabou de falar. Mas o teu coração não pode estar na prata e no ouro fino. Não pode estar. Tem que estar na busca da sabedoria, porque com a sabedoria essas coisas vão acontecer. É consequência. É consequência. Então a gente já fiz muito isso. Às vezes a gente toma uma decisão na vida por causa do dinheiro. Eu escuto muito falar isso. Não faz essa faculdade, porque essa faculdade não dá dinheiro. Não segue por esse caminho não dá dinheiro. Então o que significa isso? Significa que a gente está colocando a prata e o ouro acima da sabedoria. Aí você vai trabalhar o resto da tua vida numa coisa que você não gosta, porque alguém te falou que vai dar dinheiro. E às vezes não é difícil a gente ver pessoas dando esse tipo de conselho para os filhos. Então aí os filhos às vezes seguem o conselho e vai viver uma vida ali que a pessoa não gosta. Não é aquilo que ela queria, ela fez pelo dinheiro talvez. Então é isso que está querendo dizer, a gente ter sabedoria em primeiro lugar. E aqui, com a sabedoria a gente vai ter ideias para poder fazer as coisas dar certo. É isso que está falando. Vamos pro 13 agora, né? Aí, ó, do 12 pro 13. Aí, beleza. Mas como que eu vou ter essa sabedoria aí, para ter essas ideias aí que você tá falando? Como assim? Aí aqui, ó, o 13, ó. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu odeio, tá falando a sabedoria. Eu odeio. E aqui a gente já viu, por que eu tô falando do temor ao Senhor aqui, falando como que a gente vai ter sabedoria? Porque lá no começo de Provérbios, falou o seguinte, falou que a origem da sabedoria, o princípio, né? Acho que é o princípio da sabedoria, é isso mesmo, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A palavra que falou, não sou eu que estou falando, não. O que eu acho não serve para nada. O que eu penso não serve para nada. Mas o que está falando aqui que é o que a gente tem que seguir. Então está falando aqui, ó, o temor do Senhor o temor do Senhor eu acabei de falar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro ponto é a gente temer. Então, o temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho. A gente precisa tirar isso, lutar contra isso na nossa vida. O orgulho, a arrogância, que eu acabei de falar, às vezes a pessoa tem dinheiro e é arrogante, mas isso não significa com dinheiro não significa ter dinheiro não, tá? Porque tem muita gente que não tem dinheiro nenhum e é arrogante também. Tem muita gente que não tem dinheiro e é arrogante, então não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a pessoa. O dinheiro, ele potencializa o que a pessoa já é, só isso. Então, é odiar o mau caminho, a boca perversa, gente que só fala dos outros, que só fofoca, que só quer conversa fiada. Então, tem que odiar isso aí, ó. Tem que odiar. É o que tá falando aqui de ter o temor do Senhor, é isso aí. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força.
Por mim, tá a sabedoria falando, por mim reinam os reis, os príncipes, e os príncipes decretam justiça. 16. Por mim príncipes governam, e nobres todos os juízes da terra. Nobres e todos os juízes da terra. Tá querendo dizer que todo mundo, né? Pela sabedoria. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Então a sabedoria está falando, mais uma chave, ó. Princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, princípio da sabedoria. Aí falou ali, ó, larga a mão de orgulho, de arrogância, de caminho errado, de boca perversa, sai desse lugar aí. Não mexe com essa turma aí não. Então larga a mão disso aí. E aqui está falando, ó, eu amo aqueles que me amam e que cedo me buscarem. E esses me acharão. Então é mais uma chave. Aqui, ó. É amar a sabedoria, é realmente buscar a sabedoria. E tá falando que os que cedo me buscarem. Então, ou seja, põe isso como prioridade na tua vida. É o que nós tá fazendo aqui, ó. Acordou cedo, vamos estudar um pouquinho. 15 minutinhos, 10 minutinhos. Aqui eu me propus a fazer 30 minutos, né? Dentro de 30 minutos, que é um pouquinho extenso o capítulo. Mas você não precisa fazer 30, você pode começar com 2, com 3. Busca sabedoria ali no começo do teu dia e faz isso a primeira coisa que tá falando aqui, ó. Os que cedo me buscarem me acharão. Você acha que a tua vida vai ser mais difícil tendo sabedoria? Você acha que a tua vida vai ter mais trabalho, vai ter mais dificuldade? Você vai tropeçar, errar mais se você tiver sabedoria? Entendeu? Põe como prioridade ali 2 minutinhos, 3 minutinhos. Hoje eu estou fazendo isso aqui, mas eu comecei lendo 1 minuto no aplicativo do celular uma palavra. Comecei assim. Significa que eu sou sábio, que eu sou não sei o que? Não, significa que eu só tenho vontade de aprender, só isso. Entendeu? E com você pode ser a mesma coisa, pode ser a mesma coisa. Então, vamos continuar aqui, ó. Ó, riquezas, aí tá falando, ó, eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Olha que interessante, vou subir aqui um pouquinho aqui pra vocês verem. O 18 agora, ó. Riquezas e honra estão comigo. Sim, ainda afirma. Sim, riquezas duráveis e a justiça. Então, aí eu acabei de falar lá, né, de não colocar o dinheiro na prata, não colocar o coração na prata e no ouro. Não é isso, não é esse caminho. Mas tá falando que você tem que ser pobre, que você tem que ser humilde, que você tem que passar humilhação, você tem que ir no mercado lá e ser humilhado lá, passar as coisas no caixa, só o que dá para pagar, que você tem que, teu filho tem que passar dificuldade, que você não ter dinheiro para fazer nada, tá falando isso? Não, tá falando isso não. Tá falando isso não. Pelo contrário, olha o que tá falando aqui, ó, riquezas e honra estão comigo, a sabedoria tá falando, tá na minha mão. É só vir buscar. É isso que tá falando. Sim, riquezas duráveis e a justiça, ou seja, tem alguma injustiça na tua vida? Você acha que você trabalha bastante, que você é dedicado, que você corre atrás e as coisas nada dá certo na tua vida? Significa que você tem que buscar um pouquinho mais de sabedoria. Não é sabedoria, eu expliquei isso, sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Inteligência é a nossa capacidade de aprender, de buscar o conhecimento. É uma faculdade que eu faço, é um curso que eu faço, é uma coisa que eu corro atrás, para poder ter mais inteligência, né? Ter mais conhecimento em si. Mas a sabedoria é uma coisa, é um dom de Deus, a sabedoria é dada por Deus. E como que a gente vai ter sabedoria? Acabou de falar aqui. Princípio 1, temor ao Senhor. 2, tem que odiar todas aquelas coisas ali, conversa ruim, ser orgulhoso, altivez, sai desse caminho. E aí depois tá falando aqui mais uma chave. Como que eu vou ter sabedoria? Coloca em primeiro lugar. Eu amo aqueles que me amam. Se você me amar, eu vou te amar também. E aí o que vai acontecer? Vai ter riqueza sim. Vai ter honra sim. Né? E vai ser durável. E vai ser com justiça. Então, eu falei isso aqui já, mas às vezes tem muita gente que pensa que o dinheiro traz um monte de coisa, consequência negativa. E aqui tá falando aqui, ó, vai ter riqueza e vai ter honra e vai ter com justiça. Não vai ter problema não de ter dinheiro, de ter honra não. Não vai ter problema não. Mas o coração não pode estar nisso. O coração tem que estar na sabedoria. Com sabedoria você vai saber administrar o dinheiro. Sem sabedoria o dinheiro vai acabar com a tua vida. O dinheiro vai acabar com a tua vida. Entendeu? É isso que tá querendo dizer aqui. Então as pessoas têm mania de misturar as coisas. Acha que ser humilde, que ser uma pessoa simples é passar dificuldade, é não ter o dinheiro para comprar o pão de cada dia, é não ter dinheiro para poder fazer alguma coisa, ajudar alguém, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas
Eu sou tranquilo, tem que ser simples, não pode querer essas coisas não, tal. Aí uma pergunta que ficou na minha cabeça marcada assim, né? Você quer ajudar as pessoas? Não, quero, gosto de ajudar as pessoas. Você é uma pessoa boa? Não, gosto, eu sou uma pessoa boa e eu quero ajudar as pessoas sim. Tá, aí sem dinheiro você ajuda quantas pessoas? E se você tiver dinheiro, quantas pessoas você não vai conseguir ajudar já que teu coração não tá no dinheiro? Quantas pessoas você vai conseguir ajudar com dinheiro? Então, é isso que a gente tem que pensar, que às vezes a gente tá sendo egoísta, falando assim, eu não preciso não, tá tudo bom, minha vidinha tá boa do jeito que tá. Mas quantas pessoas você não poderia ajudar? Isso aí é egoísmo. A gente não querer ter riqueza para poder ajudar mais pessoas. Já que o teu coração não tá no dinheiro, então vamos ajudar as pessoas, né? É uma reflexão que é importante. Então, vamos continuar aqui, que senão nós não cabe dentro da hora. 19, né? Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Então é que está falando aqui, eu guio pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo. Aí está falando, você pode ter dinheiro tanto que você quiser, que você tiver sabedoria, ó, eu vou te guiar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Vai tá tranquilo, não vai dar problema não, vai dar certo. Para que eu faça, olha aqui, olha a promessa, hein? Ó, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Olha como que, às vezes tem gente que pensa que Deus só vai gostar se você for pobre, ou se você tiver menos recursos, ou se você tiver uma vida mais simples ali, em privação financeira. Não estou falando que Deus só ama quem tem dinheiro e nem que só ama quem não tem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas está falando aqui que é um paradigma que isso aqui. As pessoas confundem isso, né, muito, né? Então está falando aqui, ó, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam e eu encherei seus tesouros. Porque se você amar a sabedoria, pode ter bem sim, pode ter vida boa sim, pode ter pode ter tesouro sim, pode ter sim, não tem problema não. Não tem problema não. Olha pra você ver que legal. Beleza, né? Então aqui acabou, vamos pro 22 agora. O Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Então aqui tá querendo contextualizar agora aqui. Tá falando, então vamos ter sabedoria que você vai ter tudo isso, mas a sabedoria, ela é tão importante que o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho. Deus possuiu a sabedoria, que tá querendo dizer, Deus possuiu a sabedoria no princípio do caminho dele. Aí depois vai falar tudo o que aconteceu aqui. Deus colocou a sabedoria no princípio do caminho dele. E quem que é a gente para desprezar a sabedoria? Quem que é a gente para desprezar isso? Se Deus colocou ela no princípio no seu caminho, quem que é a gente para desprezar isso? Então tá falando aqui, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo. Quando ele assinalou ao mar o seu decreto para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele como criando com ele, e eu era diariamente seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Olha aqui, então aqui eu já falei bastante, mas só para explicar. Então, a sabedoria, ela estava com Deus em todos os momentos, desde o princípio lá. Deus, lá tá falando, era o deleite dele, ele se regozijava com a sabedoria. Então, quem que é a gente para desprezar isso, gente?
A gente não pode desprezar a sabedoria. E eu falei como que vai ter sabedoria. Primeiro ponto, princípio da sabedoria, temor ao Senhor. Segundo ponto, falou ali, você tem que odiar caminho errado, boca perversa, orgulho, esse tipo de coisa. Acabou de falar ali. Aí depois, o que falou para ter sabedoria? Você tem que colocar como prioridade, buscar cedo. Acabou de falar, então olha que já está dando uma sequência aqui para a gente ter mais sabedoria. Se Deus, ele se deleitava com a sabedoria, é o que a gente precisa buscar também. E aí vai ter tesouro sim, vai ter bens, vai ter bênção, vai ter, não sou eu que estou falando não, está escrito. É só cumprir que vai dar certo. Tá certo? Então, aqui ó, vamos pro 32, né? Beleza. 32. Agora, pois, ó filhos, ouve-me. Falando de novo, né? Falou desde o começo, já começou falando isso. Ouve-me. Porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Aí, ó, vai ter bênção, você vai ser abençoado, é só guardar o caminho que tá falando. Ouve a instrução, falando de novo, ouve. A Bíblia, né, ela não é repetitiva por acaso, porque às vezes a gente é teimoso, a gente não entende, a gente fica teimando, querendo dar murro em ponto de faca. Querendo ficar dando cabeçada na parede. Tá falando, não, escuta, ouve a instrução. E sede sábios, não a rejeiteis, não rejeite a sabedoria. Abençoado é o homem que me ouve. Falando de ouvir de novo. Abençoado é o homem que me ouve. Vigiando diariamente os meus portões, esperando a ombreira das minhas portas. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Porque me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Então aqui para finalizar, então tá falando, porque o que me encontrar, encontrará a vida e obterá favor do Senhor. Favor do Senhor. Irmão, imagina, tudo que dá errado na tua vida, tudo que não funciona, tudo que não anda, tudo que não dá, você vai encontrar o favor de Deus. Nisso aí que não tá dando certo, que você tá dando cabeçada, que não vai, que o negócio não anda de jeito nenhum, não destrava. Aí, é só buscar sabedoria, já falamos aqui como que a gente vai conseguir isso. Aí aquele que pecar contra mim, que rejeitar, que não quiser, arruinará a sua própria vida. Esse vai se afundar sozinho, vai se enrolar com a sua própria corda ali, né? Então, tá falando aqui hoje, falou bastante de ouvir. Tem que ouvir, não adianta nada. A gente vê, lê, prestar atenção, mas tem que ouvir, tem que prestar atenção. E depois tem que fazer, né? Tem que agir. Então é isso que tá falando, mas hoje foi uma chave poderosa de sabedoria aqui, tá certo? Então, beleza, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, se alguém quiser mandar alguma coisa aí, tá? Então, hoje a gente acabou de finalizar aqui Provérbios capítulo 8. Amanhã, às 8 da manhã, a gente vai fazer capítulo 9, dia 9 de agosto, vamos fazer capítulo 9 de Provérbios. E durante a semana, aí eu costumo fazer às 6 da manhã, para poder não atropelar ali os compromissos do dia a dia, né? De segunda a sexta é às 6 e o fim de semana até dia 31 às 8, tá certo? Então amanhã capítulos 9, ó. O grande convite à sabedoria, amanhã o título aqui do capítulo do Provérbios 9, tá ok? Então, um ótimo fim de semana a todos, um fim de semana abençoado para você, para tua família, para todo mundo aí, que Deus abençoe fortemente e grandemente e que as bênçãos do Senhor vai te alcançar, tá certo? Então, ótimo fim de semana, um bom dia e até amanhã.